Este áudio é uma produção do GEPLAGE, Grupo de Estudos e Pesquisas, Estado, Política, Planejamento, Avaliação e Gestão da Educação da Universidade Federal de São Carlos, Campus Sorocaba. Voz de Josiane Martindal Oliveira Santos. Título: O papel do docente hoje é fazer parceria com os alunos. Reflexões sobre a função e o lugar da escola hoje e sobre como profissionais recrutados no mercado por sua reconhecida experiência no fazer podem suprir a falta de preparo didático, transformando-se em facilitadores do aprendizado dos discentes. Autor: Carlos Costa, jornalista e professor na Faculdade Casper Líbero, licenciado em Filosofia e bacharel em Jornalismo, é mestre e doutor em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicação e Artes da USP, atualmente é diretor da Faculdade Casper Líbero e pós-doutor pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. A preparação dos professores constitui a questão primordial de todas as reformas pedagógicas, pois enquanto ela não for resolvida de forma satisfatória, será totalmente inútil organizar belos programas ou construir belas teorias a respeito do que deveria ser realizado. Jean Piaget. Ora, se a educação está intimamente vinculada à filosofia de cada época que lhe define o caráter, rasgando sempre novas perspectivas ao pensamento pedagógico, a educação nova não pode deixar de ser uma reação categórica, intencional e sistemática contra a velha estrutura do serviço educacional artificial e verbalista montada para uma concepção vencida. A educação nova, alargando a sua finalidade para além dos limites das classes, assume como uma afeição mais humana a sua verdadeira função social, preparando-se para formar a hierarquia democrática pela hierarquia das capacidades, recrutadas em todos os grupos sociais a que se abrem as mesmas oportunidades de educação. Ela tem por objeto organizar e desenvolver os meios de ação durável com o fim de dirigir o desenvolvimento natural e integral do ser humano em cada uma das etapas de seu crescimento, de acordo com esta concepção do mundo. Anísio Teixeira, Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, março de 1932. De certo modo, deveríamos deixar de lado os diplomas como medida de competência. Outra razão é a de que um diploma marca um final de uma conclusão a respeito de alguma coisa, e o aprendiz está interessado somente num processo contínuo de aprendizado. Carl Rogers. As escolas estão preparando, e em muitos casos preparando mal, os alunos com conhecimentos e habilidades que eles precisavam para viver nos dias de ontem, diz o professor Thomas Joseph Burke em seu livro O Professor Revolucionário. E o pior de tudo, conclui, é que os alunos precisam sair da escola bem preparados para viver, não no passado, nem mesmo hoje, que logo se torna passado, mas nos incertos e cambiantes dias de amanhã. Isso se dá porque, em nosso sistema escolar, o professor detém um conhecimento gerado e aprendido anteriormente, que lhe foi transmitido por professores. E em sala de aula, ele tenta agora repassar isso para os alunos, num círculo que se repete. Burke, 2003, página 16. Enquanto isso, os alunos vivem mergulhados em outro mundo, repleto de novidades e novas tecnologias, novos programas e atrações. Daí o apelo do professor à motivação exógena, artificial, o apelo dos recursos audiovisuais, às habilidades de showman, à disciplina, às notas, às temidas provas e vários tipos de chantagem. Tudo para obrigar o aluno, esse rapaz e essa moça da geração Zapping, a prestar atenção a uma aula. Tudo seria diferente se o ensino e o papel do professor fossem encarados não como uma transmissão, mas como uma busca e uma construção de saberes. Sobre isso, conversaremos nos parágrafos que se seguem. A sala de aula não precisa estar restrita ao espaço delimitado pelas 4 paredes, o quadro negro e as carteiras dos alunos. Ela deve abrir-se, eliminando o que no cinema ou no teatro se chama a 4ª parede. A escola na Berlinda.
Talvez nunca tenha se falado, questionado e discutido sobre a escola e os caminhos da educação como nos dias de hoje. Essa é uma pauta recorrente no discurso de partidos políticos, de líderes comunitários, dos responsáveis pelas muitas instâncias do Ministério e das secretarias da educação, de pedagogos e consultores, dos que pensam caminhos para o futuro. Curiosamente, talvez seja a própria escola que não encontre tempo para discutir seus rumos. Mas parece ser um consenso hoje que a instituição escolar precisa ser entendida não apenas como o lugar em que se realiza a construção do conhecimento, mas, muito além, ser pensada como um espaço em que se reflete criticamente acerca das implicações políticas desse conhecimento. Os conteúdos culturais que a escola trabalha e atualiza se referem ao conhecimento, destrezas e habilidades que os formandos cidadãos usam para construir e interpretar a vida social. Dificilmente se pode afirmar que as tarefas escolares que se colocam frente aos alunos nas salas de aula os capacitem para refletir e analisar criticamente a sociedade de que fazem parte, preparando-os para nela intervir e participar de forma mais democrática, responsável e solidária. É difícil dizer que os processos de ensino e aprendizagem que ocorrem em nossas escolas sirvam para motivar o aluno para envolver-se ativamente em processos tendentes a eliminar situações de opressão. Santomé 2002, página 176. A escola deve realizar uma reflexão profunda sobre essa falha. A sala de aula deve prolongar-se pela biblioteca, pelos corredores, pelos museus, pelos cinemas, pelas salas de exposições, pelas lojas, pelas fábricas, enfim, pelo meio ambiente físico e social, onde o verdadeiro aprendizado se desenvolve, é concreto e ligado à vida real. Além disso, assistimos nos últimos anos a uma explosão de centros universitários. Por um lado, isso é uma imposição dos tempos atuais e ocorre em todo o mundo, no momento em que a educação é vista como passaporte para o desenvolvimento e, de algum modo, se torna também um grande negócio. Um negócio mundial que movimenta algo em torno de 300 bilhões de reais ao ano. Não é por acaso que os países como Austrália, Nova Zelândia e Estados Unidos envidam esforços para incluir a educação entre as commodities discutidas no âmbito da Organização Mundial do Comércio, OMC, como já denunciou o professor Arthur Roquette de Macedo, reitor da FAAM Macedo 2002. Nesse contexto, cabe a nós acompanhar criticamente o que ocorre ao nosso redor, como o surgimento desses novos templos do saber, essas novas universidades com seus edifícios envidraçados que lembram sintomaticamente shopping centers. Se em 1993 tínhamos 873 IES, elas ultrapassaram a marca dos 1.859 em 2003. Hoje temos 32 mil cursos de graduação oferecidos por 2.400 instituições de ensino superior, 301 públicas e 2.000 particulares. As universidades são responsáveis por 53,4% das matrículas, enquanto as faculdades concentram 29,2%. Ou seja, em 2 décadas as universidades e os centros universitários triplicaram. Há uma oferta de cursos de 3º grau em qualquer bairro da cidade de São Paulo e, além de graduação, pululam os cursos de especialização e os MBAs, seja lá o que isso queira dizer no atual panorama nacional de ensino. As propagandas desses cursos louvam a alta qualificação dos professores, profissionais renomados no mercado. Apenas como exemplo pode-se reproduzir o texto testemunhal de um aluno, retirado do site www.ibta.com.br. A pós-graduação em segurança da informação está além das minhas expectativas. É muito bem administrada. Os professores são de altíssima competência, sem falar no coordenador, que é um profissional experiente e reconhecido no mercado. No entanto, a maioria dos 321 mil docentes da educação superior possuem mestrado ou doutorado, considerando-se que o mesmo professor pode atuar em mais de uma instituição. Em 2013 havia 367 mil funções docentes,
sendo 70% mestres ou doutores. Nos últimos 10 anos, o número de mestres e doutores na rede pública cresceu 90% e 136%, respectivamente, segundo o relatório do INEP, MEC 2013. Ou seja, com os movimentos de reengenharia e downsizing, enxugamento de estruturas das grandes corporações que aconteceram de forma mais acelerada nos últimos 30 anos, muitos profissionais migraram de seus postos de executivos para o magistério, ocupando salas de aulas da crescente implantação de faculdades. Esse movimento atende o que pedem muitos dirigentes de empresas: mão de obra preparada, treinada para produzir. Os papas do novo New Management clamam justamente por uma escola responsável, como se referiu o hoje esquecido Peter Drucker. Querem uma universidade que se preocupe e ocupe de preparar profissionais prontos para atuar no mercado. Revelam, assim, uma preocupação pragmática e utilitarista, mas ao mesmo tempo uma visão de pouco alcance. Afinal, como ensina o pesquisador Carlos Henrique Brito Cruz, diretor científico da PAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, se a universidade fosse medida pelo parâmetro de formar mão de obra para o mercado, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, ITA, não teria sido criado. Quando o Brasil resolveu criar o ITA, em 1947, a intenção era formar engenheiros aeronáuticos. Qual era o mercado então? O país não tinha nem indústria aeronáutica. Esta foi resultado da criação daquela escola. Ou seja, uma ação de Estado no Brasil formou um mercado, criou a terceira maior fábrica de aviões do mundo. Como? Proporcionando bom ensino superior nessa área. Hoje, até o Canadá vem buscar engenheiros formados pelo ITA. Cruz, 2004. O professor Muniz Sodré, ao discorrer sobre o lugar e o papel da escola e do educador em seu livro A Antropológica do Espelho, uma teoria da comunicação linear e em rede, utiliza como exemplo o antigo conto Sufi, que mostra a diferença entre o arqueiro desinteressado, distendido e com o domínio de toda a sua habilidade, e o arqueiro interessado, em busca do prêmio e da utilidade. No primeiro caso, o arqueiro desfruta da liberdade de como sua flecha atingir o alvo pelo prazer do ato bem feito, da prática sem automatismo. No segundo, ele é limitado pelo interesse e pela pressão de acertar e ganhar o prêmio, e terá aumentadas as chances de errar. Essa imagem ilustraria a diferença entre exis e ethos, a busca do fazer bem feito ou do fazer por seguir a norma. Educar implica ir além da repetição de um costume, valorizando os impulsos da liberdade que transformam o ethos em exis. Sodré, 2002, página 85. Para ele, o processo pedagógico é precisamente o contrário do mero treinamento utilitarista, que se busca na contemporaneidade. Daí a valorização humanista, no passado e no presente, do processo de aprendizagem. Educação mais que adestramento para eternização de valores estabelecidos, é um processo. E nesse processo, há o encontro com o incerto. Eclodem as mudanças, surge o novo. A consciência moderna do processo educacional, e é ainda Muniz Sodré quem nos guia, surgiu nos séculos 17 e 18, quando a educação universal passa a ser vista como exigência radical de uma visão humanista. O homem deve ser educado para se tornar humano, dizia o pedagogo tcheco Jan Amos Comenius, 1592 a 1670. A educação, logo mais, passa a ser entendida como um viés da formação da identidade nacional e como formação para a vida em comunidade. O processo de educação é a recriação ético-política inteligente do passado, a imaginação criativa do futuro e a ampliação do espaço público, ensina Muniz Sodré. É com esse viés que o educador espanhol Giorgio Torres Son Tomé escreve: as instituições escolares são lugares de luta e a pedagogia pode e tem que ser uma forma de luta político-cultural.
As escolas, instituições de socialização têm como missão expandir as capacidades humanas, favorecer análises e processos de reflexão em comum da realidade, desenvolver nas alunas e nos alunos os procedimentos e destrezas imprescindíveis para sua atuação responsável, crítica, democrática e solidária na sociedade. Santomé, 2002, página 175. No Brasil, o processo educacional foi visto como arma para a construção da hegemonia. As ideias de Anísio Teixeira seguiam os passos de John Dewey e a teoria da nova escola, defendendo a igualdade de oportunidades para todos e ultrapassando a antiga visão de uma educação qualificada para a elite e um aprendizado socialmente desqualificado para o proletariado, o ensino técnico. Fernando de Azevedo e depois Paulo Freire deram passos significativos. A escola pública e gratuita, com professores e pesquisadores, articulando o processo educacional com as ciências sociais e concebendo esse processo não como um fim em si, mas como meio de modernização social. O fenômeno da geração shopping center. Mas essas visões refletiam, segundo Muniz Sodré, uma concepção taylorista fordista do mundo do trabalho, que organizava a produção pela divisão e especialização das tarefas numa rígida estrutura hierárquica. Além disso, esse modelo era baseado num panorama de pleno emprego e elevação do nível de vida, marca dos meados do século passado. Atualmente, o mundo vive num cenário de maleabilidade e de transformações, fluxos horizontais de informação e comando, não hierarquizados, busca da qualidade dos produtos, estímulos às iniciativas das bases, valorização do trabalho de equipe e da aprendizagem permanente. Essas são algumas das faces do que se convencionou chamar de sistema do toyotismo, Sodré 2002, página 90. E isso convive com dados novos que criam um panorama que para alguns chega a ser assustador. A emergência e premência de um mundo globalizado e mediatizado online com as informações e os processos atingindo a velocidade da vertigem. Esse cenário gera impactos nas instituições pedagógicas, não apenas pelo novo tipo de aluno que comparece às salas de aula, mas também pela introdução de possibilidades e recursos de ensino, entre eles a do ensino à distância, EAD, não presencial. Pensar a educação hoje nos obriga a levar em conta a mudança crucial na vida das sociedades, resultado da alteração dos paradigmas de acumulação do capital, além das inovações da tecnologia. As mídias sociais afetam a forma de transmissão do conhecimento acadêmico, sobretudo o paradigma, lembrando as teorias de Thomas Kuhn, do analógico digital. Isso implica numa revisão de conceitos, pois as transformações ocorridas nas ciências físicas, no sentido de privilegiar as noções de acontecimento, singularidade e interpretação, apontam para a fluidez e para o lado provisório e cambiante das estruturas. O imprevisível, o aleatório, os fenômenos suscetíveis de interpretações variadas são hoje reconhecidos como científicos. Nesse contexto, o pensamento não é mais o resultado solitário de um sujeito pensante na leitura isolada de um livro, mas a soma de uma rede em que neurônios, módulos cognitivos, humanos, instituições de ensino, línguas, processos, fontes diferentes de informação que formam e traduzem as representações na linha das teorias de Joseph Mencatalá ou de Pierre Levy. Pode-se dizer que o objeto passa a ter uma parte ativa no processo de conhecimento, mas muito mais do que isso, estamos diante de um gap geracional entre docente e discente, muito mais profundo e, em alguns casos, assustador. Tem havido nas últimas décadas e em todo o chamado mundo ocidental uma espécie de pânico moral, cujo foco é um suposto desvio da juventude contemporânea, não apenas sua diversidade ou diferença, mas, mais radicalmente, sua alteridade e o que isso pode representar para o observador. Esse desvio costuma ser apresentado não como a mudança que claramente parece ser, mas como questão de déficit, de incompletude e inadequação. O tom de alguns analistas é fortemente apocalíptico e essa mudança é concebida como uma patologia. A juventude foi vista em gerações anteriores como um estágio temporário no movimento em direção à maturidade e à vida adulta.
Essa passagem, que costumava ser ordeira, tornou-se agora carregada de arbitrária incerteza. O jovem é visto quase como um extraterrestre, um ET, e aparentemente ele gosta de se portar como tal. O que ocorre na realidade é que essa passagem marca agora um novo tipo de subjetividade e informação, a partir da junção entre cultura dos jovens e o crescente complexo global da mídia. Desse mergulho dos jovens no mundo do WhatsApp, Instagram, Facebook, imagens em alta velocidade, um zapping sem fim, Sarlo 2000, pelas centenas de canais da TV, experiências virtuais em 3D, se gesta uma identidade inteiramente nova. A rapidez mental e visual que o jovem desenvolve desde criança ao manipular smartphones, Xbox, a capacidade de ler enquanto ouve música, vê televisão e conversa com um amigo escrevendo palavras meio criptografadas. No chat da internet assusta os educadores de outras gerações. Explica a especialista Gabriela Campedelli. O modo de ver televisão mudou nos últimos anos graças ao controle remoto. Outra razão também pode se esconder na mudança da percepção do telespectador, sobretudo o que se refere às gerações mais novas. O videogame deve ter colaborado para a exigência de uma edição mais ágil, enquanto a televisão só consegue alcançar em NTSC, seus 30 quadros por segundo. O videogame parte para a velocidade do tempo real utilizando em console 80 quadros por segundo. Campedelli, 2004, página 45. Para alguns analistas e estudiosos, é mais do que um susto. Eles falam de uma geração sem qualquer sentido de história, viciada em cultura popular, televisão, videojogos, música e smartphone, sem aspirações mais elevadas. Acompanhei em anos passados as angústias de um novo professor da Casper Libero, jornalista e crítico cultural com larga experiência, mas que se assustava ao entrar em sala de aula e se deparar não com uma plateia atenta, mas com alunos dispersos, conversando no celular, saindo e voltando no meio da aula, fazendo comentários paralelos, sem observar o silêncio ritual que se esperaria em uma aula magna. Não se deve esperar do jovem de 2015 a silenciosa atenção dos 300 ou 400 ouvintes das palestras de Roland Barthes nos anos de 1960. Não é essa a cultura do jovem agora. Ele não assiste, ele está constantemente escaneando seu entorno, antenado no tudo ao mesmo tempo agora. E na contramão de tudo isso que acontece, o professor se queixa de seus alunos, alega que são iletrados, não gostam de ler, têm uma visão fragmentada das coisas. Afinal, eles seriam a geração do zapping e do shopping center, de que falava Beatriz Sarlo em seu livro Cenas da Vida Pós-Moderna. E alguns professores se vingam colecionando pérolas tiradas de redações de seus aprendizes em espírito de chacota. Como ressalta a pesquisadora Anne Catherine Helms, esse susto, esse gap, apenas revela uma dicotomia geracional, mais aprofundada por causa das proporções do que ocorre no mundo atual. As experiências anteriores das pessoas mais velhas agem como âncoras que as impedem de entrar plenamente na corrente pós-moderna, uma corrente constituída de contextos agregados e de tempos descontínuos. Carentes dessas âncoras e imersos na internet, os jovens estão numa posição privilegiada para saber, a partir da experiência direta, o que significa não ter nenhum sentido de história, o que significa viver no mundo de simulacros e ver a forma humana como provisória. Pode-se argumentar que as pessoas que mais sabem o que significa sentir, o que é diferente de conceber ou analisar, o pós-modernismo tem todas menos de 16 anos. Anne Catherine Helms, citada por Green e Bigun, 2002, página 216. Henry Jenkins, Carlos Scolari, Paul Varello e tantos outros teóricos do início destes séculos falam, analisam e teorizam sobre realidades vividas pelos jovens rapazes e moças que ocupam os bancos de nossas salas de aula. Uma geração sem rumo ou como novo rumo? Bill Green e Chris Bigun, pesquisadores australianos, comentam o caso de um relatório publicado em seu país e que apontaria as mazelas do ensino secundário. O sistema educacional australiano estaria preparando, na visão da autora daquele relatório, a doutora Susan Moore, uma geração perdida.
afirma Susan Moore. Esses jovens vão para a vida adulta menos informados do que precisam estar, tanto sobre o mundo em que vivem quanto sobre seu lugar nele. Eles nada sabem sobre a continuidade humana e que outros povos em outras épocas fizeram com suas vidas. A publicação desse relatório, patrocinado por grupos da direita australiana, sempre segundo Bill Green e Chris Bigun, acabou dando motivo a um virulento editorial, caminhando para um país ignorante. Curiosamente, os autores não identificam o nome do jornal que publicou o tal libelo. Um discurso com que nós brasileiros estamos bastante familiarizados. Essa visão de um futuro sombrio muitas vezes adota a postura apocalíptica quando fala do problema dos jovens de hoje. Esse tom permeia as conversas que ouvimos nas salas de professores e está presente em textos de analistas e cientistas sociais. Para ficar com alguns poucos exemplos, citemos o pedagogo americano Neil Postman, o cientista político italiano Giovanni Sartori ou também educador americano Alan Bloom. Postman, autor de O Fim da Educação, escreveu: algumas formas de dizer a verdade são melhores que outras e, portanto, têm uma influência mais saudável sobre a cultura que as adota. Espero persuadi-los de que o declínio da epistemologia da base impressa e a paralela ascensão da epistemologia de base televisiva tem tido consequências graves para a vida pública. Estamos ficando cada vez mais estúpidos. Sartori, em um livro já clássico contra a televisão, Homo Videns, Televisão e Pós-Pensamento, exorciza a geração alfabetizada pelas imagens. Escreve inflamado: na verdade, o problema de fundo é que a televisão criou e está criando um homem que não lê, que revela um alarmante entorpecimento mental. Um moloide criado pelo vídeo, um viciado na vida dos videogames. Os jovens são indivíduos cada vez mais perdidos, desviados, anômicos, entediados e em crise depressiva, em suma, doentes de vazio. Afirma-se hoje que na escola as crianças devem ser entretidas. Assim não se ensina sequer a escrever e o exercício da leitura fica o mais possível marginalizado. Sartori, 2001, página 24 e 141. Segundo Alan Bloom, os pais não conseguem mais controlar sequer o ambiente doméstico e perderam até a vontade de fazê-lo. Assim, com sutileza e energia, a internet entra não apenas no quarto, como ocorria com a TV. A mobilidade dos smartphones leva a imagem em movimento como o caracol carrega consigo sua casa. Esse texto é antigo, mas ilustra bem. Imagine um garoto de 13 anos sentado na sala de estar da casa de sua família, fazendo sua tarefa de matemática, ao mesmo tempo em que tem aos ouvidos os fones de seu Walkman ou que vê a MTV. Ele desfruta das liberdades arduamente conquistadas ao longo dos séculos pela aliança do gênio filosófico e do heroísmo político. Ele desfruta do conforto e do lazer fornecidos pela economia mais produtiva da história da humanidade. A ciência penetrou os segredos da natureza para lhe permitir essa maravilhosa, fiel reprodução eletrônica da imagem e som que está desfrutando. E o progresso culmina em quê? Numa criança pubescente, cujo corpo pulsa com ritmos orgásmicos, cujos sentimentos são articulados em hinos ao prazer do onanismo ou ao assassinato dos pais, cuja ambição é ganhar fama e riqueza. Bloom, Apud, Green e Bigun, 2002, página 225. Essa visão reveladora de franca hostilidade por parte de agentes envolvidos no processo de escolarização se dá em parte pelo medo de que esses jovens venham a deslocar a alta cultura ou a destruir o alfabetismo cultural, medo do novo e do desconhecido. Falta por parte dos educadores, segundo Green e Bigun, um reconhecimento de que o jogo mudou radicalmente e que novas formas e maneiras de ver o mundo e de captar conhecimento estão emergindo. E em vez de usar ou buscar instrumentalizar a capacidade desse jovem antenado, plugado na internet e no celular, capaz de estudar matemática enquanto ouve música ou saracoteia ao ritmo do último clipe da TV, o professor despreparado prefere lançar anátemas
E diante do desinteresse e desmotivação do aluno em sua aula, tantas vezes pesada e monótona, da indisciplina, repetência, o professor diz: tanto esforço afinal para quê? Masito, 1992, página 16. Ou o mestre desajeitado tenta correr atrás do prejuízo, esquecendo como ensina Celso Antunes. 2003, página 17. Que em time que joga com classe, quem corre a bola, não o jogador. Por isso, nós professores nos apegamos a categorias confortadoras e à memória de uma era na qual o mundo parecia muito mais previsível, menos fragmentado, e a certeza era mais tangível, uma vez que vivemos no interior das agonizantes ou marginalizadas culturas impressas e das emergentes culturas audiovisuais. Aqueles de nós que fomos condicionados toda a nossa vida a pensar como um livro, simplesmente não podemos compreender os que podem aprender a pensar e a expressar seus pensamentos por meio de imagens holográficas em movimento. E essas novas culturas que estão nos impactando parecem tão incompreensíveis quanto as mentes selvagens das sociedades pré-alfabeto que distorcemos ou destruímos. Jean Daytor, citado por Green e Bigun, 2002, página 230. E esse mesmo Jean Daytor, pesquisador e professor de estudos sobre o futuro na Universidade do Havaí, pergunta: nós que fomos condicionados durante toda a vida a pensar como um livro, seremos capazes de lidar com essa diferença? Ele mesmo reconhece, desconfia que não. Diante desse quadro, qual é o papel do professor? Claro que o panorama descrito no bloco anterior também deve ser questionado. Existem sim alunos que chegam à universidade despreparados, com sérios problemas de realizar conexões mentais, com deficiências de uso do idioma ou até alfabetização. Alunos desconectados, resultado da precarização por que passa o ensino básico e o secundário e do desinteresse da família, que passa toda a formação para a responsabilidade da escola. Também o professor dos ciclos anteriores estão em muitos casos despreparados, sabidamente mal remunerados, muitas vezes manipulados por lideranças sindicalistas, mais interessados em discutir ideologia do que processo educativo. É certo que nem se pode falar propriamente de um modelo de professor universitário no panorama do ensino brasileiro, conforme ensina Marília Costa Morosini. Morosini, ano 2000, página 19. O vertiginoso aumento por que passou o ensino de terceiro grau nas últimas décadas, como já comentado, fez com que muitos profissionais tenham se direcionado para o magistério sem preparação prévia. Embora, como se disse, a maioria dos 321 mil docentes da educação superior possuem mestrado ou doutorado, considerando-se que o mesmo professor pode atuar em mais de uma instituição, em 2013 havia 367 mil funções docentes, sendo 70% mestres ou doutores. Falta um perfil mais detalhado desse professor, mas o fato é que muitos deles, recrutados no mercado de trabalho por reunirem os saberes e os segredos da prática profissional, detentores do conhecimento prático, na maioria das vezes não têm preparo de como organizar um projeto de aulas, de como administrar crises com os discentes ou até de como preencher um diário de classe. Afinal, se os cursos das faculdades de Filosofia, Ciências e Letras têm em seu currículo para a licenciatura as disciplinas voltadas para a formação para o magistério, didática, planejamento, avaliação e prática de ensino, o mesmo não ocorre, por exemplo, num curso de administração, de economia ou de jornalismo. E embora pelos critérios do MEC, nós, professores formados em jornalismo, ganhamos uma pontuação extra pela aderência ao curso quando lecionamos em faculdades de comunicação, muitos não tivemos o preparo didático para situações concretas em sala de aula e devemos reconhecer, essa é uma limitação apesar da aderência. E as IES, no apressado da hora, pouco ou nada destinam de tempo e recursos para capacitar esses professores recrutados no mercado. Os que dão certo como docentes buscaram por conta própria seu caminho na base da tentativa do erro e do acerto, ou tiveram a iniciativa de buscar em livros e em palestras algum suporte para melhorar sua atuação. Então, que tipo de professor encontramos? Há tipologias clássicas e uma pesquisa da internet revela perfis curiosos classificando os professores em
Manipuladores. Acreditam haver necessidade de uma cuidadosa manobra com os alunos para que aprendam mesmo quando não quiserem. 2. Deterministas acham que os adultos sabem o que o discente deve aprender. 3. Orientadores, os que defendem a existência de um determinado processo para aprendizagem, conteúdo e a forma aos quais todos devem ser submetidos. E 4. Avaliadores, entendem que todos os alunos, como tiveram a mesma formação e assistiram às mesmas aulas, devem ser avaliados igualmente. Para Abraham Maslow, o pai da teoria da motivação, os docentes podem ser agrupados em 2 grupos: os objetivistas, que se orientam pelas necessidades exteriores do educando, como a aquisição de conhecimentos úteis, formas de obtenção de papéis sociais, com o emprego de técnicas controladoras e avaliadores, receitas e regras do tipo "quando ocorrer isso, faça assim, que dará certo", e os subjetivistas, docentes que consideram os aprendizes como indivíduos possuidores de personalidade própria, consciência, criatividade e em busca de crescimento autorrealizador. Maslow, 1975. Luiz Ferracini apresenta uma tipologia mais complexa. Ferracini, 1990. A seguir, um condensado de sua lista de tipos de professor. 1. O desanimado. Não chega a ser relapso, mas falta-lhe o brilho do entusiasmo pelo que faz. 2. O saudosista. Desempenha a contento suas tarefas, mas para ele, escola boa era de antigamente. Hoje haveria apenas ensino do faz de conta. 3. Critiqueiro. Antenado em leis e portarias sobre educação, só enxerga o lado negativo da realidade. 4. O alienado. Meio camaleônico, está de bem com todos, não toma partido, para ele educar é fazer a vontade dos alunos. 5. O policial terrorista, sempre do lado da direção, é disciplinado ao extremo, exige que os alunos decorem conteúdos espalhando medo, ameaçando com notas baixas ou com provas que não buscam avaliar aprendizado. 6. Seletista, dá aula em diversas IES, não tem interesse pelos problemas da escola e do aluno. Como não cria raízes na instituição, também não deixa saudades por onde passa. Ensina, mas não educa. 7. Bico é um dos tantos que atuam em diversas frentes e empregos. Para uns trata-se de necessidade, para outros lecionar é questão de prestígio e projeção. 8. Ideologizador. Faz discursos e pregação, não perde uma oportunidade de mostrar sua visão do mundo e da política, ou é engajado em movimentos sociais, se definindo de esquerda ou adota postura oposta, de cunho moralista. 9. Autoritário, dominador, entende que cabe só a ele tomar decisões. Por lei, em sala de aula, gozo de autonomia, aqui quem manda sou eu. A essa lista condensada, deixo claro, poder-se-ia acrescentar um 10º tipo, que seria o do professor expressor, expressão utilizada pelo pesquisador e semiótico uruguaio Fernando Andati em seu estudo sobre os personagens do Big Brother Brasil e de sua versão argentina, El Gran Hermano. Andati, 2003, página 84. Expressor é aquele professor que dá aulas magnas, fala o tempo todo um discurso que encanta os alunos, mas que não permite interrupções, perguntas ou dúvidas. Ele é o show. Ao final do curso, os alunos que adoravam suas aulas e shows se dão conta de que não há assunto para avaliação, de que nada aprenderam. Para Paulo Freire, o professor é uma fonte de opções para a satisfação dos interesses do aluno, dentro dos limites de sua formação, ou seja, Freire não entende o professor como um facilitador, mas como uma opção para o aluno interessado. Pode ser um provocador, não um facilitador. Afinal, o que esperar de um professor? Não é um showman, o expressor, muito menos ser o novidadeiro, aquele que traz para suas apresentações em aula as últimas técnicas e invenções para transmitir o saber. Data show, internet online, games. Quanto mais expositivo for o método didático utilizado, quanto mais escorrer sobre os raciocínios que ele próprio e outros autores fizeram para chegar aos conhecimentos que pretende transmitir, quanto mais explicar a matéria e mais seus alunos forem meros espectadores,
tanto menor será o aprendizado e menos eficaz será o mestre em sua tarefa. Escreve o professor Thomas Joseph Burke. Os alunos gostam do mestre que expressa tudo, mas isso pode ser muito ruim para eles. Quando o professor faz pelo aluno a maior parte do trabalho mental, ele rouba do aprendiz justamente o que é mais fundamental em todo o processo. Em contrapartida, quando o professor estimula seus alunos a fazerem a maior parte do trabalho, a exercer as mais variadas atividades mentais, está proporcionando a oportunidade de eles realmente assimilarem e construírem seus novos conhecimentos e concomitantemente desenvolvendo o que lhes será mais útil pelo resto de suas vidas, a capacidade de aprender por conta própria, de pensar com a própria cabeça. Burke, 2003, página 47. Pois ensina Burke, o aprendizado só pode ser realizado pelo próprio sujeito que aprende, e isso tem uma implicação profunda em toda a metodologia de ensino. É o aluno que deve pôr em ação seus mecanismos ou esquemas de assimilação, seu jeito de aprender. Ele pode receber do professor os estímulos e informações, mas nada garante que os assimilará. Agora, sem dúvida, aprenderá se tiver de pesquisar, procurar trabalhar esses dados e informações. Aí está a diferença entre ensinar e aprender. Ensinar, no caso, deixa de ser entendido como uma transmissão-recepção de informações e conhecimentos já prontos e passa a ser uma forma de detonar um processo ativo e assimilador que, ao pôr em marcha os esquemas e estruturas que o aluno dispõe, mobiliza conhecimentos e origina novas experiências. Burke, 2003, página 46. Quantos professores se iludem com a parafernália das novas tecnologias, estão apenas modernizando um velho esquema de manter os alunos passivos, entretidos com imagens e sons. Mas eles não estão produzindo conhecimento, não vivem um contato direto com fontes e nem realizam suas próprias descobertas. A roupagem é moderna, mas o conteúdo e a aula são tradicionais. O professor que tudo sabe contra os alunos, a lumen, sem luz, como ouvi de um professor durante um congresso, que anotam embevecidos todas as pérolas de saber que lhes são lançadas. O professor não é quem ensina, mas quem ajuda o aluno a aprender e aprende com ele. O professor não mostra, ajuda o aluno a enxergar e descobre com ele. Burke, 2003, página 59. No viés proposto por Carl Rogers, o professor atua como facilitador do aprendizado do aluno. Ele é quem diz: o único aprendizado que influencia o comportamento de uma forma significativa é a autodescoberta, o autoaprendizado próprio de cada pessoa. Este autoaprendizado, partindo-se do ponto de que foi pessoalmente apropriado e assimilado por meio da experiência, não pode ser diretamente comunicado a outras pessoas. Assim que um indivíduo tenta comunicar uma de suas experiências pessoais diretamente para outros, frequentemente com um grande entusiasmo natural, isto vem a ser ensinar, e seus resultados são desprovidos de consequências. Senti certo alívio ao descobrir recentemente que Søren Kierkegaard, o filósofo dinamarquês, também chegou a esta mesma conclusão e anunciou de forma bastante clara há um século. Isto fez com que minhas ideias parecessem menos absurdas. Rogers, 1961, página 275. O modelo vertical do mestre como organizador da disciplina, palavra que remete à ordem do quartel, está na berlinda. A emoção e o sofrimento, patos, de onde emerge o saber, pertencem tanto ao professor, que deve colocar-se também como aquele que não sabe, quanto ao aluno. Os pensadores da educação referem-se frequentemente ao duplo significado da palavra grega mantano, ensinar e aprender ao mesmo tempo. Professor é aquele que aprende duas vezes. O bom professor, dizia Heidegger, está mais avançado que seus alunos somente naquilo que tem mais a aprender do que eles, ou seja, no fazer aprender. Mas o lugar e a presença do professor como agente motivador, iniciático, continua imprescindível. Sodré, 2002, página 99. Como ensinava Piaget no processo de descoberta ativa por parte do aluno, o professor continuará a ser um animador indispensável. Ele criará situações e armará os dispositivos iniciais para despertar na classe o interesse pela pesquisa dos tópicos apresentados
e dirimir dúvidas. A ele caberá também sistematizar as conclusões dos aprendizes, levando à reflexão que obrigue o controle das soluções demasiado apressadas. O que se deseja é que o professor deixe de ser apenas um conferencista e que ele estimule a pesquisa e o esforço em vez de se contentar em transmitir soluções já prontas. Estratégias para uma nova postura. Nesse marco, velhos atores voltam à cena. O grupo é um deles. Em contraponto à fragmentação e excessiva especialização, a vida cada vez mais isolada e individualista. A atividade grupal dos docentes se impõe em práticas multidisciplinares. É um recurso a ser retomado e incrementado em sala de aula. O aluno está sendo preparado para interagir e atuar com outros em grupo. A imaginação é outro recurso a ser empregado. No ambiente que privilegia analogias e conexões como os multimídia que nos rodeiam, a imaginação volta a jogar em parceria com o pensamento lógico-científico. Há todo um elenco de saberes práticos, a exemplo da informática, em que os conhecimentos atuantes são rapidamente substituídos por outros, num ritmo difícil de ser acompanhado pela atividade pedagógica das escolas. Sodré, 2002, página 96. Como ensina a pesquisadora Bianca Santana. Os recursos educacionais abertos criam a oportunidade para uma transformação ainda mais fundamental na educação, a de envolver educadores e estudantes e mesmo aqueles que não estejam formalmente vinculados a uma instituição de ensino no processo criativo de desenvolver e adaptar recursos educacionais. Santana, 2012, página 140. Devido a esta diferença entre o ensinar e o aprender, a que já nos referimos, não é difícil entender como o ensino tradicional não só não favorece a aprendizagem, como muitas vezes a dificulta. A aula expositiva faz com que o aluno não apenas se desconcentre e perca o interesse, como aprenda menos do que seria capaz. E o que é pior, inibe o desenvolvimento de sua capacidade de aprender por si próprio, de exercer sua criatividade, de ser crítico, de se tornar autônomo e responsável. E isso é um legado bem mais importante do que a absorção de conteúdos, o desenvolvimento do aprendiz como ser humano, preparando-se para atuar e interagir em um mundo em permanente e acelerado processo de mudança, onde a certeza de hoje é a dúvida de amanhã. Num texto curto e paradigmático, Barranquilla e 50 anos de solidão, publicado na Ilustrada da Folha de São Paulo, de 13 de setembro de 2003, o cineasta Walter Salles Jr. conta sua experiência de ter ido até a cidade natal do escritor Gabriel Garcia Marques, na Colômbia. Todos, do próprio escritor ao presidente colombiano, Belisário Bittencourt, lhe diziam que era imprescindível conhecer Aracataca para ter uma ideia de como surgira a Macondo de 100 anos de solidão. Essa experiência de pisar a terra, de sentir o cheiro da goiaba no ar é algo pessoal e intransferível. Nenhuma palestra ou conferência suprirá o contato físico e pessoal com a realidade. Essa é a força e a carga do aprendizado, pisar na lama e amassar o barro da vida real. Por isso mesmo, a sala de aula não precisa estar restrita ao espaço delimitado pelas 4 paredes, o quadro negro e as carteiras dos alunos. Ela deve abrir-se, eliminando o que no cinema ou no teatro se chama a 4ª parede, e prolongar-se pela biblioteca, pelos corredores, pelos museus, pelos cinemas, pelas salas de exposições, pelas lojas, pelas fábricas, enfim, pelo meio ambiente físico e social, onde o verdadeiro aprendizado se desenvolve, é concreto e ligado à vida real. E ainda Burke quem nos conduz. O ensino formal e informal precisa deixar de ter como preocupação fundamental quem ensina, o professor, o especialista. O que ensina, as disciplinas, os conteúdos, as matérias, as tecnologias, as inovações e como se ensina, as técnicas didáticas tradicionais para expor os conteúdos e aprender a atenção dos alunos. E se voltar principalmente para quem aprende, porque aprende, como aprende e como ajudar o aprendiz nesse processo. O mestre deve deixar de ser aquele que ensina, que dá aula, que fala, que mostra, que demonstra, que prende a atenção, que dá o show, que cobra,
para se tornar aquele que ajuda outra pessoa a aprender com ela. Em resumo, ensinar deve passar a ser uma permanente tentativa de respeitar e estimular o processo natural de construção do conhecimento daqueles que são os únicos e verdadeiros agentes dessa construção, os aprendizes. 2003, página 87, itálicos do próprio autor. Para isso, o professor deve aproveitar dos recursos à sua disposição. E estou pensando especificamente nos professores que não tiveram em seu processo de formação os cursos de prática de ensino e de didática, como tantos colegas professores da área de comunicação. Alguns livros podem dar boas pistas, como Aulas Vivas, de Marco Tarcísio Mazzetto, um relato de um longo trabalho e pesquisa com docentes do ensino superior, ou o trabalho de Celso Antunes, professor bonzinho, igual aluno difícil, recheado de toques e de dicas, ou o Recursos Educacionais Abertos, Práticas Colaborativas, Políticas Públicas, de Bianca Santana, Carolina Rossini, Nelson de Luca Preto. A seguir, tentaremos sistematizar algumas ideias e sugestões tiradas dessas leituras e da experiência em sala de aula, lecionando para os alunos do primeiro ano do curso de jornalismo da Faculdade Casper Libero. Procure entender o papel e a dimensão de sua disciplina na grade curricular do curso. Ela é disciplina-chave, optativa, pré-requisito para disciplinas que serão estudadas nos anos seguintes? Em que ponto sua disciplina dialoga com outras ministradas para a mesma turma, nessa mesma série escolar? É possível planejar com os professores de outras disciplinas alguma atividade em conjunto? É importante ter essa visão panorâmica, e é muito mais criativo para os alunos perceberem que os próprios professores trabalham em parceria. Como já foi dito, o aprendizado transcende as quatro paredes da sala de aula, e os alunos jamais se esquecem de atividades concretas, realizadas em outra locação, seja uma pesquisa na biblioteca municipal, seja uma peça de teatro assistida com os professores ou a visita a uma reserva indígena no município de São Paulo. Pense na sua disciplina paralelamente ao sistema de avaliação do curso. Se é uma disciplina anual, decomponha o conteúdo em 4 bimestres, se é semestral em 2. A formatação do curso em blocos facilita a preparação e a sequência de atividades, discussões e pesquisas que serão programadas com parte do processo de construção do conhecimento. Ao criar a programação, divida os conteúdos a serem estudados e pesquisados em conjunto em 4 bimestres, por exemplo, como 4 grandes capítulos seriados pelos encontros semanais. Os alunos recebem já na primeira aula o programa completo, escolhem temas de aprofundamento e pesquisa, compõem grupos de estudo e começam a preparar as leituras, visitas e apresentações que farão ao longo dos bimestres. Além disso, programe para cada bimestre leituras ou fichamento de livros, discuta com os grupos, faça círculos, programe com outros professores da mesma série saídas do ambiente fechado da escola, com a apresentação de relatórios que sirvam como avaliação do aprendizado de ambas disciplinas. Distribuídos os conteúdos da disciplina pelos 2 ou 4 bimestres, é hora de montar o programa de todos os encontros semanais. Em média, cada bimestre oscila entre 8 e 9 encontros-aula. Destaque os temas, conteúdos ou partes da matéria que serão abordados em cada encontro. Pode ser uma frase em 4 ou 5 linhas que resuma o que será o projeto de discussão e estudo com os alunos. Esse roteiro é como um mapa ou bússola. Ao longo do ano, em uma semana de muito atropelo e compromissos, ao preparar a aula da semana seguinte, bastará passar a vista no programa e se sentirá ubicado, ou seja, vai saber o lugar onde está parado, que tema foi desenvolvido na semana anterior, qual é o passo seguinte, que material visual usará. Prefira curtas-metragens de 5 a 7 minutos, projetar um filme de 130 minutos é contraproducente, não suscitará nem haverá tempo para discussões e troca de impressões. Certamente, muito aluno terá dormido em aula. Com o tempo, altere e enriqueça esse programa. Após decompor o programa da disciplina, armando os conteúdos dos encontros semanais, pense na bibliografia, nas indicações específicas de leitura de cada grande bloco. Que livros são mais indicados para que o seu aluno leia ao longo do curso? Há algum filme em que esse tema seja discutido? Algum programa de televisão abordou essa problemática? Há algum tipo de revista que possa ser utilizado, seja publicação acadêmica ou revista de divulgação,
ou as de informação semanal? Há algum texto de cadernos culturais que vale a pena colocar à disposição dos alunos no site da escola ou em sua homepage? Pergunte aos alunos o que eles já leram sobre um determinado tema. Crie junto com eles recursos educacionais colaborativos. Santana, 2012. Tudo isso é pensar a bibliografia. Discuta e compartilhe com os alunos a proposta da disciplina. Esse parece ser um dos grandes pulos do gato, de acordo com os ensinamentos de Mazetto, 1992 e Santana, 2012. Não é preciso ter pressa em começar as aulas. O importante é iniciar depois de ter o projeto consensado e discutido com os alunos. Eles sentirão que o curso foi também decidido e planejado por eles. Do mesmo modo que você, professor, precisou estudar e entender o alcance e o lugar de sua disciplina na grade do curso, explique aos alunos a proposta de sua disciplina e em que pontos ele dialoga ou é pré-requisito para cursos posteriores. Discuta com os discentes a importância de estudar, por exemplo, métodos e técnicas de pesquisa ou realidade econômica e social brasileira, como pré-requisitos para no final do curso realizar o projeto experimental ou TCC, trabalho de conclusão de curso. Apresentada e contextualizada a disciplina, apresente o programa com o roteiro dos encontros semanais e faça com eles uma leitura contrastando os tópicos. Deixe bem claro como serão realizados tanto as pesquisas como os aprofundamentos de temas por grupos e como serão os critérios de avaliação. É importante que o aluno saiba, desde a primeira semana de aula, que o tema que escolher para pesquisar e aprofundar será ou não a sua pesquisa monografia de final de curso, valendo nota de avaliação para o último bimestre. Por exemplo, regras claras iguais para todos. Aceite sugestão dos alunos, contraste opiniões, provavelmente o consenso sobre o programa será definido em diversos encontros, mas com a vantagem de que os discentes já têm uma visão panorâmica da disciplina e da sua conexão e contextualização com o curso. E isso é um ganho. Bola na mão e mão na bola. Ainda nesses primeiros encontros, deixe claro com os alunos como serão as regras do jogo. É comum o professor comentar que todo aluno sabe como deve se portar em sala de aula. Parece que não é bem assim. Como se diz no futebol, bola na mão é uma coisa, mão na bola é outra, completamente diferente. Deixe as regras claras com os alunos. Os critérios de presença, de reposição de faltas, os limites de negociação, todos os alunos sabem o que os leva ao cartão amarelo? Ensinar não é fácil e educar é mais difícil ainda. Mas não ensina e não educa quem não define limites, quem não constrói democraticamente as linhas do que é e do que não é permitido. O professor jamais pode acreditar nessa bobagem de que cada aluno já sabe o que pode e o que não pode. Ninguém cresce se não é desafiado e todo jovem para crescer necessita desafiar. Por isso mesmo, esses limites têm de ser claros, lúcidos, reiterados. Antunes, 2003, página 25. Avaliação, esse é o outro ponto-chave do processo. Mas a avaliação é entendida como processo voltado mais para identificar o que o aluno aprendeu do que um instrumento para atribuir nota, embora ela seja necessária. A avaliação deve ser entendida como ferramenta para eventuais correções de rota, além de um feedback contínuo ao longo do curso, com comentários do professor nas conversas com os discentes nas apresentações de seminários. O professor Mazetto ensina que esse feedback deve sempre ser traduzido por um comentário e não simplesmente por número. Ao devolver um trabalho ou uma prova, dê-se ao trabalho de escrever algumas linhas de observação e orientação. Nada frustra mais um aluno do que receber um longo trabalho apenas com um conceito ou nota. Nenhuma marca ao longo das páginas dando certeza de que alguém leu o resultado de sua pesquisa. Lembre-se, o processo de avaliação deve ser conduzido sem tensão, sem clima de terror de provas finais, mas apenas como etapa do processo, uma oportunidade a mais de aprendizagem. Mazetto, 1992, página 24. Tanto para o aluno como para o professor, que terá na prova ou na arguição um retorno da qualidade de seu programa como incentivador da construção de conhecimento por parte dos alunos. Incentive e aposte em seu aluno. Escute com atenção, sem jamais permitir chantagens emocionais. Como se disse, educar é exigir, não fazer o que o aluno quer. Ao realizar as pesquisas e leituras para encaminhar essa reflexão,
Boa parte da leitura que encontrei sobre atuação docente em sala de aula supõe um aluno infantil ou adolescente. São livros focados nas práticas de aluno de primeiro e segundo graus, supondo um aprendiz sempre dependente da orientação de um mestre. Quase nada se escreve sobre o ensino para o adulto universitário. Como diz Mazetto, existe bibliografia sobre a alfabetização de adultos, o que não é o caso. Considerar o aluno universitário como um adulto não é um traço comum entre nós professores, confessa Marcos Mazetto. Ele escreve: trazemos para cima de nossos ombros a responsabilidade total maior pela aprendizagem dos alunos. Nós planejamos o curso, nós damos as aulas, nós preparamos as apostilas, corrigimos os trabalhos e exercícios, orientamos, guiamos, dirigimos. O nosso aluno ouve, lê, estuda, anota, faz os exercícios e as provas, assiste às aulas. É pouco ativo, pouco participante, quase nada responsável nem responsabilizado por sua aprendizagem. Mazetto, 1992, página 78. Por quê? Porque insistimos em não apostar em nosso aluno, em não valorizá-lo e entender que ele é um adulto. Por que não propor que os próprios discentes sugiram os temas que gostariam de aprofundar como a avaliação de seu aprendizado? Por que todos os alunos de uma sala têm de ler o mesmo livro e estudar os mesmos temas? Reflita, você, professor, gosta de ser monitorado e dirigido o tempo todo? Gosta que o supervisor de ensino esteja toda semana dizendo como deve preparar e conduzir a sua aula? Pois é exatamente isso que muitos de nós fazemos com os nossos alunos na universidade. Pesquisadores e especialistas identificam duas características no processo de aprendizagem de um adulto. A autonomia do aprendiz na condução de seu próprio processo e jeito de descobrir e construir o conhecimento. E B, o uso da experiência pessoal como um recurso para reforçar o aprendizado, ou seja, alunos adultos aprendem melhor quando podem controlar os passos de sua aprendizagem. E como cada pessoa tem um estilo próprio de aprender, é contraproducente prescrever para todos uma única receita, um único modo de aprender. Estilos cooperativos de ensinar e de aprender resultarão em significativa e efetiva aprendizagem. Mazetto, 1992, página 80 e 81. Diante de tudo isso, que tal parar agora